Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de controladoria e orçamento público. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre a questão da origem do Estado, origem da administração pública. É importante que você entenda que a administração pública ela só existe porque a gente tem algo público para gerir, né? Aquilo que a literatura chama da tal da res pública. Ou seja, porque há um recurso público, porque há algo que é de todos, que precisa ser gerido, que a administração pública existe. E a administração pública só existe porque a gente vive numa estrutura estatal, numa estrutura onde nós temos um território, um povo, uma nação, o conceito de soberania existe e tudo isso define a ideia de Estado. Ou seja, Estado com E maiúsculo, ele é formado por pessoas. Que pessoas são essas? Pessoas que têm uma cultura, que têm um comportamento, que têm uma identidade nacional, né? E dentro de um território, né? Então, a questão do território ela é importante. Por exemplo, tem um filme antigo chamado O Santo, e aí o pessoal acha que está na Rússia, alguma coisa assim, e aí tem uma cientista que está sendo perseguida pela máfia russa, etc. E aí ela sai correndo numa cena e entra na embaixada americana. Quando ela entra na embaixada americana, os russos não podem fazer nada com ela. Por quê? Porque aquele espaço, mesmo que em outro país, representa um espaço soberano. A ideia de soberania aqui é a representação do meu país. Então, a administração pública ela existe porque existe Estado. O Estado tem esses elementos, né? A questão do povo, do território, né? Da soberania, são alguns elementos importantes. Estou aqui com minha colinha para a gente não se perder. E a administração pública, ela vem com o propósito literalmente daquilo que o nome diz, que é o quê? Administrar a coisa pública. Dentro do processo da administração da coisa pública, a gente vai ver lá alguns aspectos importantes. Então, para a administração ocorrer, existe a necessidade da evidenciação dos poderes. Poder de legislar, poder de executar, poder de julgar, né? Os poderes dentro do Estado, eles têm essas características. Poder legislativo, legisla, poder executivo, executa, poder judiciário, julga, né? Então, há a necessidade da estruturação dos poderes e isso vai levar à gestão, né? À administração pública. Dentro da história dos modelos de administração pública, nós temos três modelos, basicamente. A burocracia, na verdade, o patrimonialismo, a burocracia e o Estado gerencial. Né? O patrimonialismo ele vai estar mais associado àqueles modelos até o feudalismo, onde a gente tem ali, como o próprio nome já diz, né, a ideia do patriarcado, da relação muito próxima, né, com os líderes políticos da época. Parece que nem mudou muita coisa. Parênteses, voltemos. A questão da burocracia, que veio justamente para acabar com essa pessoalidade nos processos, né? Então ela veio justamente para trazer um pouco mais de rigor técnico e trazer um posicionamento mais adequado em termos do papel do Estado, mas que gerou algumas distorções, que gerou algumas disfunções. E o Estado gerencial que veio justamente para trazer esse estado de agilidade, de um Estado mais moderno, inovador, criativo, menos lento nas suas ações. Super recomendo que você leia o nosso material e se prepare para o nosso próximo encontro. Grande beijo!